As areias do tempo sussurram histórias de maravilhas antigas. Cada grão de areia carrega consigo ecos de uma era que moldou a civilização humana. Elevando-se acima do deserto egípcio, as pirâmides permanecem como sentinelas eternas de uma era passada. Elas são monumentos que desafiam o tempo, testemunhas silenciosas de uma civilização que alcançou feitos extraordinários. Essas estruturas colossais, meticulosamente esculpidas em milhões de toneladas de pedra, cativam a imaginação de exploradores, historiadores e sonhadores há milênios. Cada bloco de pedra, cada ângulo e cada sombra conta uma história de esforço humano e engenhosidade. Elas são um testemunho da engenhosidade e ambição de uma civilização que floresceu às margens do Nilo. O rio, com suas águas vitais, alimentou não apenas a terra, mas também a cultura e a espiritualidade do Antigo Egito. No entanto, apesar do nosso fascínio, as pirâmides permanecem envoltas em mistério. Suas sombras parecem guardar segredos que ainda não conseguimos desvendar completamente. Como essas estruturas monumentais foram erguidas? Que técnicas e conhecimentos foram necessários para mover e posicionar pedras tão gigantescas com precisão milimétrica? Que segredos estão escondidos em suas profundezas? Os corredores e câmaras internas das pirâmides são labirintos que podem conter pistas sobre a vida, a morte e as crenças dos antigos egípcios. Seriam elas apenas tumbas elaboradas ou serviam a um propósito maior, mais enigmático? A esfinge, com seu olhar enigmático, parece sugerir que há mais do que aparenta. Estas são apenas algumas das perguntas que intrigam gerações de estudiosos. Desde os primeiros arqueólogos até os pesquisadores modernos, a busca por respostas continua. Nesta exploração, vamos mergulhar no coração desses enigmas, examinando as teorias e evidências que cercam a construção, o propósito e as verdades ocultas das pirâmides egípcias. Vamos considerar as hipóteses mais aceitas e também as mais controversas. Vamos viajar no tempo até uma era de faraós, deuses e extraordinários feitos arquitetônicos, buscando desvendar os mistérios que nos intrigam até hoje. A vida no Antigo Egito era rica e complexa, e suas realizações arquitetônicas são um reflexo dessa sofisticação. Juntem-se a nós nesta busca por conhecimento, aventurando-se no reino do desconhecido, enquanto tentamos lançar luz sobre os segredos dessas maravilhas antigas. Cada descoberta, cada teoria, nos aproxima um pouco mais da verdade sobre essas estruturas magníficas que continuam a inspirar e maravilhar o mundo. A construção das pirâmides foi um feito de engenharia sem paralelo no mundo antigo. Essas estruturas monumentais que ainda hoje fascinam e intrigam são testemunhos da habilidade e do conhecimento dos antigos egípcios. Imagine uma época anterior às máquinas modernas, uma época em que a engenhosidade humana e a força bruta eram as únicas ferramentas disponíveis. Os trabalhadores egípcios, com ferramentas rudimentares, conseguiram mover pedras que pesavam várias toneladas, algo que parece quase impossível nos dias de hoje. A escala desses projetos é impressionante. As pirâmides não são apenas grandes em tamanho, mas também em complexidade. Cada bloco de pedra foi colocado com uma precisão que desafia a compreensão moderna. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, é composta por aproximadamente 2.300.000 blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Isso significa que o peso total da pirâmide é de cerca de 5,75 milhões de toneladas. Esses blocos foram extraídos, transportados e erguidos com precisão assombrosa, suas superfícies tão lisas e suas juntas tão perfeitas que nem mesmo a lâmina mais fina consegue penetrar entre elas. A precisão com que esses blocos foram cortados e ajustados é um testemunho da habilidade dos pedreiros egípcios. A logística de extrair, transportar e moldar pedras tão maciças, sem falar em içá-las a alturas de centenas de metros, é simplesmente inacreditável. Os egípcios usavam rampas, trenós e uma combinação de força humana e animal para mover essas pedras gigantescas. Os antigos egípcios deixaram poucos registros escritos detalhando seus métodos de construção, o que aumenta ainda mais a intriga em torno desses monumentos.
No entanto, os hieróglifos que foram encontrados fornecem algumas pistas sobre as técnicas e ferramentas que foram usadas. No entanto, ao estudar as próprias pirâmides, examinando as ferramentas e técnicas disponíveis na época, arqueólogos e engenheiros conseguiram montar um quadro plausível de como essas maravilhas arquitetônicas foram criadas. Eles acreditam que uma combinação de engenhosidade, planejamento meticuloso e trabalho árduo permitiu que os egípcios construíssem essas estruturas impressionantes. A construção das pirâmides é um testemunho duradouro da capacidade humana de superar desafios aparentemente insuperáveis. A precisão com que as pirâmides foram construídas vai além de sua escala maciça e da intrincada cantaria. Cada bloco de pedra foi cortado e colocado com uma exatidão que desafia a compreensão moderna. A tecnologia e o conhecimento necessários para tal feito continuam a ser um enigma para os arqueólogos e engenheiros de hoje. Um dos mistérios mais duradouros que cercam essas estruturas é o seu alinhamento com os pontos cardeais e corpos celestes. As pirâmides não são apenas monumentos de pedra, elas são mapas celestiais esculpidos na terra. A precisão com que foram alinhadas sugere um entendimento profundo do cosmos. A Grande Pirâmide de Gizé, em particular, exibe um grau surpreendente de precisão em sua orientação. Este monumento colossal, que se ergue há milênios, está alinhado com uma precisão que rivaliza com a tecnologia moderna. Seus lados estão alinhados quase perfeitamente com o norte verdadeiro, sul, leste e oeste, com um erro de menos de 0,05 graus. Este nível de precisão é ainda mais impressionante quando consideramos as ferramentas limitadas disponíveis na época. Este nível de precisão sugere que os antigos egípcios possuíam um conhecimento sofisticado de astronomia e técnicas de topografia. Eles eram mestres em observar os céus e traduzir essas observações em construções terrestres. Mas por que esse alinhamento era tão crucial? A resposta pode estar enraizada em suas crenças espirituais e práticas cotidianas. Algumas teorias propõem que as pirâmides foram projetadas para se alinhar com estrelas ou constelações específicas, talvez refletindo a crença egípcia na vida após a morte e a jornada da alma entre as estrelas. Acredita-se que as pirâmides serviam como portais para o além, guiando as almas dos faraós para seu lugar entre os deuses. Outros sugerem que esses alinhamentos tinham um propósito mais prático, como auxiliar na navegação ou no acompanhamento das estações do ano. As pirâmides poderiam ter funcionado como calendários gigantes, ajudando os egípcios a prever inundações do Nilo e a planejar suas colheitas. Os sacerdotes egípcios eram astrônomos habilidosos, e suas observações dos céus eram registradas em mapas estelares detalhados. Esses mapas não só orientavam a construção das pirâmides, mas também influenciavam a vida cotidiana e os rituais religiosos. Hoje, pesquisadores modernos continuam a estudar esses alinhamentos com tecnologias avançadas, tentando desvendar os segredos que os antigos egípcios dominaram. A cada nova descoberta, ficamos mais impressionados com a engenhosidade e o conhecimento dos construtores das pirâmides. As pirâmides permanecem como testemunhos atemporais da habilidade humana e do desejo de compreender o universo. Elas nos lembram de que, mesmo em tempos antigos, a humanidade sempre olhou para as estrelas em busca de respostas. O interior das pirâmides é tão intrigante quanto o exterior. Escondidos nas profundezas desses gigantes de pedra, encontram-se labirintos de passagens, câmaras e poços, alguns dos quais foram descobertos apenas recentemente. A Grande Pirâmide, por exemplo, contém 3 câmaras conhecidas: a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e a Câmara Subterrânea. Essas câmaras são conectadas por uma série de passagens estreitas, incluindo a Grande Galeria, um corredor imponente ladeado por enormes blocos de granito. Explorações recentes utilizando técnicas não invasivas, como a tomografia de Mons, revelaram a presença de espaços vazios anteriormente desconhecidos dentro da Grande Pirâmide. Essas descobertas reacenderam especulações sobre a existência de câmaras secretas, talvez contendo tesouros, ou até mesmo a verdadeira câmara mortuária do faraó. O propósito e o conteúdo desses espaços ocultos permanecem um mistério tentador,
alimentando o nosso fascínio por essas estruturas milenares.